A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom? Então vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu venho trazer aqui o estudo da carta de Hebreus, né? Porque eu tinha feito e não deu muito certo, eu acabei cancelando, né? Então a carta, o que que vem se tratar, na verdade, a carta aos Hebreus? Ela vem se tratar, porque por isso que chama, é assim, os hebreus eles andavam na obediência da regra do Antigo Testamento, né? Antes de Cristo vir. Então eles andavam pela lei do Antigo Testamento. E a lei não é só os 10 mandamentos, tá, irmãos? Irmãs. A lei é todos os costumes, rituais, né? Perdão, rituais sacerdotais que tinha na época lá do povo hebreu, do povo judeu, né? E eles tinham que cumprir tudo aquilo lá, aqueles rituais, tudo. Só que depois, quando Cristo veio, Cristo, para quem não sabe, eu estou dando esse esclarecimento aqui para ficar mais fácil de entender. Ah, e vai ser necessário 3 vídeos, tá? 3 ou 4 vídeos de estudo. Então, o que acontece? Quando Cristo veio, né, para se dar no nosso lugar, porque muitos judeus, inclusive os judeus, que tem duas classes de judeus, para quem não entende isso, tem os judeus messiânicos e tem os judeus, os outros judeus, ortodoxos, tem os judeus que não crê que Jesus Cristo é aquele que veio para se dar a si mesmo por nossos pecados, né? Então ele não crê naquele Messias, ele crê no Messias que ainda vai vir no futuro, né? Que a gente sabe que eles vão aceitar o Messias e é o anticristo, né? Depois eles vão se converter. É o que o estudo da Bíblia nos aponta. Então, que acontece? É, a carta aos Hebreus trata deles a gente não sabe quem é o escritor de carta aos Hebreus, né? Muitos acreditam que é o apóstolo Paulo, outros acreditam que não sabe quem é o autor, porque a Bíblia tem cartas que a gente sabe quem é que está escrevendo, né? Mas carta aos Hebreus o autor não se identifica. Então a gente acredita que é o apóstolo Paulo pela maneira com qual a carta ela do jeito, né? Parece o jeito do apóstolo Paulo, mas a gente não pode ter certeza absoluta. Então a carta aos Hebreus, ela se trata de falar para os hebreus que Cristo veio para cumprir a lei no nosso lugar e fazer a transição da lei para a graça, para o evangelho da graça. Então o que isso quer dizer? Que a carta aos Hebreus, ela fala o tempo todo para os hebreus para ele não andar mais no requisitos das não se justificar na obra da lei, entendeu? Porque agora Jesus veio cumprir a lei. Muitos judeus messiânicos ainda quer que você obedeça toda a cerimônia, visita ao templos, né? Eles, apesar desses judeus messiânicos acreditar que Cristo, que veio há 2000 anos e morreu na cruz, é o Cristo Salvador, alguns judeus acreditam, né? Outros não. Esses judeus chamados messiânicos, o que eles fazem? Mas ele, apesar dele acreditar em Cristo, ele ainda obedece a Torá, que é o Antigo Testamento. Não é que a gente, como cristão, não obedeça o Antigo Testamento. A gente tem uma visão, mediante as Escrituras, que eles não têm. Porque os judeus não entendem até hoje que a lei veio como sombra para mostrar o que era mais excelente, que é o Evangelho da Graça. A gente vai voltar a cumprir os requisitos das cerimônias no reino milenial de Cristo. Agora a gente obedece só a lei dos 10 mandamentos, não a leis cerimoniais, visita ao templo, muitas coisas que estão lá. Porque o próprio Cristo falou, nem eles, falando dos religiosos fariseus na época de Cristo, nem eles guardam a lei e querem colocar fardos pesados em vós que nem com o dedo eles querem cumprir. Quer dizer, ninguém conseguia cumprir a lei, porque se alguém conseguisse cumprir toda a lei do Antigo Testamento, que são 623 mandamentos, Cristo não haveria de vir para cumprir a lei no nosso lugar, porque ele falou para os fariseus, não cuideis que vim abolir a lei. Já começou, irmãos, é complicado. Em nome de Jesus está repreendido, que o Senhor nos fortaleça no espírito de verdade, que o Senhor derrube essas ações aí
barulhenta para impedir a gente de se concentrar aqui. Em nome de Cristo, né? Muitas eu oro assim, as pessoas pensam que eu sou religioso. Eu não sou, irmãos, eu apenas creio no poder da oração. Então, o que acontece? Cada um tem uma maneira de orar, né? Caminho, às vezes, se assemelha um pouco com oração de alguns religiosos, porque eu falo, tá repreendido, né? As pessoas pensam que eu sou religioso. Né? Eu saí das denominações, irmãos, mas eu não deixo de crer no sobrenatural de Deus. Eu não deixo de crer nas coisas espirituais. Entendeu? Porque muitos religiosos que saem das denominações, eles negam a parte espiritual, né? Começam a negar as coisas que está escrita na Bíblia. Eu não, entendeu? Então, vamos lá, voltando ao assunto. Então, a carta aos Hebreus, Jesus veio para cumprir a lei. Tanto é que ele falou, não cuideis que vi revogar a lei, vi cumpri-la. Então, Jesus cumpriu todo o requisito da lei no nosso lugar, porque nenhum era capaz de cumprir, porque nós éramos pecadores. Aí os judeus, eles se gloriam na lei, quer que a gente que somos gentios, eles ainda, os judeus messiânicos, falam que se não cumprir a lei, você não vai estar no mundo vindouro e nem na salvação, que é uma heresia. Porque aí eu apresento a carta de Gálatas para eles. Gálatas fala, se vós se gloriar na lei, da graça tendes caído. Tem um outro versículo em Gálatas que Paulo fala, né? Cristo nos libertou da maldição da lei. Aí você fala, a lei é ruim, irmão. Não, não é ruim. Mas ela é boa, mas ela cumpriu o seu propósito. Entendeu? Para apontar para Cristo, para apontar para o Evangelho da Graça. Nós gentios nascemos bem depois da lei. Então nós nascemos no período já do Evangelho estabelecido da graça. O que a gente obedece são os 10 mandamentos, não são todas as leis. Se for assim, então pergunta para o judeu que quer que vocês obedeçam a regra da lei do Antigo Testamento, por que eles não apedrejam a adúltera? Porque tem que apedrejar. Isso era um requisito da lei. Por que lá não? Então a lei que eles obedecem é só as convenientes para eles. Né? É igual os religiosos aqui do mundo, que quer colocar lei judaica para nós gentios aqui cumprir dentro dos tempos religiosos, cerimônias, um monte de coisa aí que é judaica, né? Então, por isso que o livro de Apocalipse fala, aqueles que se dizem judeus não são, mas os achassem mentirosos, né? Aí, aqueles que se dizem bons judeus e não são, tá escrito no livro de Apocalipse, procura lá, mas são a sinagoga de Satanás, entendeu? Então, cara, a carta de Gálatas, leia a carta de Gálatas, todo dia fala dos judeus que não entendeu isso ainda, que quer voltar a praticar requisitos da lei, da graça ter descaído. E aquele que conheceu a excelência de Cristo e volta para as práticas de sacrificar animais, de outras coisas que é requisito da lei, de circuncisão, é impossível renovar eles de volta. Entendeu? Porque de novo vai crucificar Cristo. Cristo não pode ser crucificado novamente. Entendeu? Não vai ser mais. Entendeu? Então, a carta do Hebreu trata disso. Da gente de falar para os hebreus. Porque a carta já fala. Carta aos hebreus. Porque, apesar de alguns gentios hoje também não entender a transição da lei para a graça, por causa das religiões que querem plantar engano, trazendo o requisito do judaísmo para a gente cumprir hoje aqui, nós que somos gentios, então a pessoa vai na mesma onda dos judeus. Porque a carta aos hebreus foi escrita por judeus para eles não voltar para o requisito da lei. Entendeu? Tem coisas da lei que a gente ainda cumpre? Tem, como as leis dos 10 mandamentos morais. Que essa a gente tem que cumprir, mediante o Espírito. Porque também a gente não cumpria lá atrás. Tanto é que não cumpria, que qual um dos mandamentos que o próprio judeus não cumpria lá? Você sabe qual que é? Eles adoravam outros deuses, ídolos. Entendeu? E a ira de Deus se acendia contra eles. Porque eles praticavam idolatria. Então como que o judeu messiânico vem falar para mim que tem que cumprir se ele mesmo não cumpre tudo? O requisito da lei. Então, se ele cumpre tudo, então apredeja a mulher, o homem que for pego em adultério, porque está na lei do Antigo Testamento. Está na lei, eles cumprem leis de alimentações, ele cumpre tudo isso daí, né? Os judeus messiânicos. Mas tem outras leis que eles não cumprem. Entendeu? Que se fosse assim, tem que cumprir todas elas. Todas. Não é, cumpro essa aqui, mas essa aqui eu não cumpro. Então, vocês apedrejam adultério, quem adulterou aí?
não apedreja, né? Então, ó, vamos parar de hipocrisia. Vocês têm que rever os seus conceitos, mas isso não cabe a mim, cabe a eles lá, né? Eu estou explicando para vocês entender o engano deles que eles querem passar para nós e que os religiosos daqui também querem que a gente ande no requisito da lei deles lá, entendeu? Então eu vou fazer esse estudo da carta de Hebreu para mostrar para vocês que o que a gente tem que obedecer, o que a gente não tem e a transição. E lembrando aqui que os religiosos pulam, né, e se escandalizam quando eu falo isso, né? Porque os evangelhos ainda é a lei. Os evangelhos é a transição da lei para a graça. Então, tanto é que o livro de Mateus não é Novo Testamento, embora está na nossa escritura, foi colocado como Novo Testamento na tradução. Mas teve muitos pontos da Bíblia que foram traduzidos errado. Para quem estuda a Bíblia sabe disso. Não quer dizer que você não possa ler a Bíblia, irmãos, que a Bíblia toda foi adulterada. Não, isso é mentira. Foi alguns pontos na tradução que eles na tradução mudaram uma coisa ou outra. E Deus está ciente disso e quem fez isso vai dar conta. No dia do juízo, Deus vai pedir conta disso. Não sou eu que estou falando não, tá? Tá na Bíblia. Então, que eu estava falando mesmo? Então essa parte aí, né, dos judeus messiânicos, então os religiosos daqui querem colocar a gente também nisso aí. Então, a carta dos Hebreus é para esclarecer que o Mateus, ele não é Novo Testamento. Novo Testamento começa em Atos 2, no dia da festa de Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo e formou a igreja. Que a igreja não, formar a igreja não é instituir templo religioso, tá? Pelo amor de Deus. Formação da igreja formar os cristãos que creem em Cristo como o único suficiente Salvador e é como pedra viva colocada no corpo de Cristo, acrescentado no corpo de Cristo. Aí forma a igreja onde Cristo é cabeça. Se você duvida, eu já fiz vídeo sobre isso. Leia a carta aos Efésios, leia a carta a Colossenses, leia a carta de Filipenses, o que significa igreja. Tá escrito lá nessas 3 cartas. A igreja que está na casa do fulano. Como com o tempo de pedra vai caber na casa do fulano. A igreja, o corpo de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, entendeu? Está em Efésios, em qual a cabeça é Cristo, e Deus é a cabeça de Cristo, entendeu? Então, a igreja é o corpo de Cristo, não tem nada a ver com o prédio. Então, é outra coisa que as pessoas... É difícil de entrar na cabeça dela isso. Por mais que a gente explique, ela acha que a gente aqui é anticristo, que a gente está fazendo ela sair dos templos, né? Muitos já estão saindo que estão abrindo os olhos, estão aprendendo, né? Mas quando a gente fala para sair do templo e a gente não está determinando, a gente está aconselhando, se a pessoa quiser. Se ela não quiser, quando for queimado isso daí, a Babilônia, aí vocês vão se queimar junto. Ou então os ceifeiros, os anjos do Senhor já tá tirando, né? Que os anjos já tá tirando muita gente de lá. As pessoas estão saindo, ela não percebe. É o próprio os anjos que tá usando outras pessoas e eles mesmos estão tocando voz de trombeta para a pessoa acordar para sair de lá, porque vai ser queimado. Lembra de Sodoma e Gomorra? Ló não queria sair. Se lá não era o templo, né? Eu tô dando um exemplo, tá, irmãos? Ló tava pegado ali. Ele não queria sair. Os anjos falaram, Ló, deixa essas coisas para ir, entendeu? Vai ser destruída. Assim vai ser com a Babilônia. Sai daí, povo meu, para não correr no pecado deles. E o povo insiste em ficar lá dentro lá. Aí se o povo não quiser sair e os anjos não tirar, são as pessoas que estão de acordo. Então vai ser queimada junto. Não é eu que estou falando, não é, irmão. Está escrito na Bíblia isso daí, tá? Vai conferir lá, leia, estude a Bíblia. Você quer me contestar uma coisa que você não está indo lá na Bíblia buscar? Ah, mas eu não creio na Bíblia. Então você não é, não, desculpa falar, você não é um cristão genuíno. Então você não tem que ver o meu canal, porque o meu canal, embora eu não proíba ninguém, porque tem gente que é ateu que vê, tem gente que não crê na Bíblia que vê meu canal, tem gente que não concorda com o que eu falo que vê, mas para você me refutar, você tem que ser um cristão e pegar a base bíblica. Se você vir me refutar com seus achismos, eu vou te respeitar, mas não aceito. Porque eu, como cristão, não posso aceitar o que está fora da Bíblia. Entendeu? Então, seus achismos ficam para você aí. Entendeu? Você pode até falar discordo e eu respeito, não vou achar ruim, que é o direito de discordar de todo mundo, mas
eu também não vou aceitar a sua refutação. A não ser que você seja um cristão e pegue a Bíblia e mostre para mim na Bíblia. Aí nós vamos discutir e eu vou mostrar para você o que eu falo de acordo com a Bíblia também. Aí nós vamos chegar ao consenso. Entendeu? Então agora, se não for cristão e quiser vir com os achismos, pode vir. Mas eu já não aceito, já falo que eu não aceito. Porque não vou brigar, não vou discutir. Simplesmente eu ignoro. Porque não tem base bíblica. Como é que eu vou? Eu sendo cristão vou aceitar uma coisa que está fora da Bíblia? Não. Entendeu? Então é isso. Tá bom? Então vamos lá e eu vou dando uma explicação aqui. Já falei demais. Eu tinha que dar essa explicação para vocês entenderem. Porque senão é só fazendo estudo, explicando as cartas, a pessoa não entende. Né? Então eu vou dar uma explicação aqui. Oxi. Não sei, tá. Aqui, vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo... Para quem não entende, irmãos, quando a palavra diz, tu és meu filho e hoje te gerei, não significa que Jesus foi criado, tá? Jesus, lá em Gênesis, fala assim, o verbo era Deus e estava com Deus. O verbo se fez carne. Aí você pega essa parte de Gênesis, não, minto, tá em João, 1 João, né? O verbo, 1 João, Evangelho de João. O verbo era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? Então o verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne. Então Jesus Cristo, ele sempre existiu, ele não foi criado. Quando Deus fala que gerou, é que gerou ele para se fazer em carne. Entendeu? Mas não que ele foi criado. Os anjos sim foram criados. Cristo não. Cristo é Deus. É Deus Filho. Tem Deus Pai e Deus Filho. E o seu Espírito, que é o que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que foi enviado para nós, né? Que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Tá? Mas tem o Deus Pai e o Deus Filho. Entendeu? Então o Deus Filho não foi criado não, ele sempre existiu, tá? Só para deixar esclarecido aqui. Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Na verdade os anjos são nossos conservos, né? Quando João recebeu a revelação de Apocalipse, e os anjos também foram enviados como mensageiros, né? Porque o próprio Cristo deu a mensagem para João. Mas os anjos também falaram algumas partes lá.
Aí João foi se prostrar diante do anjo. O anjo falou, olha, não faças tal, adore a Deus, eu sou conservo teu. Entendeu? Então os anjos são espíritos ministradores para nos servirem, para nos auxiliares aqui. Então, lá no Salmos está escrito, a qual dos anjos falou, tu és meu filho e hoje colocarei meus inimigos, teus inimigos por estado dos seus pés. Está escrito em Salmos. Então, aqui ele está citando os Salmos, tá, irmãos? Porque Deus não falou isso para os anjos, falou isso para o filho, entendeu? Que vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Tá lá em Salmos isso aí, eu não lembro o versículo agora, tá? Hebreus capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Olha lá, ó, Não olha foi a lá. anjos. Isso aqui eu vou pausar aqui e explicar isso aqui, ó. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala a mesma coisa. Tem certas partes da Bíblia que, por isso que fala que profecia é proferida a palavra, tá? No Antigo Testamento, por isso que ele falou ali, ó. Lá na antiguidade, Deus falou através dos pais, através do profeta aos pais, entendeu? Então não tinha escritura escrita ainda, então Deus tinha que usar os profetas, Deus tinha que revelar para os profetas para ele trazer as profecias, que ainda não estava escrita. Hoje fala através do Filho, porque veio Jesus, e Jesus transmitiu as boas novas para nós. E depois da Bíblia ser escrita, Jesus ainda continua falando através das Escrituras, que é o Espírito de Deus falando com a gente, através da Bíblia, que é a palavra viva, que é a palavra de Espírito, entendeu? Então, hoje fala pelo Filho, entendeu? Então, os apóstolos, às vezes ele falava certas coisas, aí muita gente falava, ó, revelação nova. Não, às vezes os próprios apóstolos tirava de lá dos profetas, que nem Jesus aqui, a carta dos Hebreus falou aqui, ó, citou os Salmos, que ele falou aqui na carta dos Hebreus, a qual dos anjos falou que vai colocar os inimigos por estátua dos seus pés, falou a Cristo, isso está nos Salmos. Então os apóstolos, eles usaram, pegavam muitas coisas que estavam nos livros do profeta e colocava para montar a sua doutrina nas suas cartas, entendeu? Muitos não entendem isso daí. Vamos lá. Sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém, em certo lugar, testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar... Por que fizeram um pouco menor que os anjos? Porque Cristo se fez carne para vir nos servir, para dar a salvação, morrer por nós, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele se deu a si mesmo, ninguém tirou a vida de Jesus, ele que se entregou para dar a vida dele para nossa salvação. Então ele se esvaziou da sua divindade, não nos seus atributos, que o Espírito Santo usou ele para fazer milagres, mas ele se esvaziou da condição de Deus, filho, para poder ser servo aqui, para nos servir, entendeu? Então por isso que fala que ele fez por um pouco de tempo um pouco menor que os anjos, mas depois foi revestido de glória, entendeu? Que os anjos, assim como os anjos nos servem, os anjos servem a Cristo. Entendeu? Porque ele é Deus, né? Deus filho, mas é Deus, entendeu? Então, naquela ocasião que ele se fez carne, ele fez um pouco menor que os anjos, entendeu? Nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte,
para que pela graça de Deus, em favor de todos, Olha experimentasse a lá, morte. viu? Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente, proclamarei o seu nome a meus irmãos. Ele nos chama de irmãos. Quando a mãe dele e o pai foi procurar eles, quando ele ainda era menino, né, que ele estava já ensinando, já menino ensinando os mestres da lei, né? Muitos falam que Jesus foi para a sinagoga para aprender. Olha que absurdo. Jesus é o mestre, ele pegou a sabedoria que veio do Pai, do alto. Ele veio para ensinar, não para aprender, gente. Que absurdo é esse? Jesus é Deus, como que ele vai vir para aprender? Aí ele falou assim: não sabes que naquela época tinha o templo de Jerusalém, tá? Que foi destruído no ano 70 por Herodes o Grande, mas não só por Herodes. Muita gente só fala que foi destruído por Herodes. Deixa eu corrigir aqui. Foi destruído por Tito, o imperador romano. Mas não foi só por Tito. Herodes tinha reformado o templo, Jesus profetizou que não ia sobrar pedra sobre pedra. Aí o general Tito romano veio e destruiu o templo, por ordem de Tito. Mas Tito tinha dado a ordem para não destruir totalmente o templo. Aí muitos não falam isso, porque muitos falam assim: foi Tito que destruiu. Mas muitos não sabem que tinha muçulmanos junto com o Império Romano. E os muçulmanos, desobedecendo a ordem de Tito, foi lá e tocou fogo no templo. Mas isso tinha que se cumprir, porque foi uma profecia. Porque quando Jesus morreu, gente, na cruz, ele veio para não limitar a estadia de Deus num quatro paredes, dentro de um templo. Hoje a gente adora Pai em espírito e verdade, não num lugar mais físico. Não que você não possa estar num lugar físico, né? Mas quando eu falo de lugar físico, não é necessariamente dentro de um templo religioso, porque esse templo leva engano. Então Jesus, já sabendo disso, porque tanto é que Jesus derrubou as mesas do lá no templo, falou: estou transformando a casa de meu pai em comércio e covios de ladrões. E derrubou as mesas, derrubou o cambista e tudo. E ele sabia que o templo que Salomão construiu para ser adoração, casa de adoração, ia ser profanado, ia ser para levar engano. Então ele profetizou que ia ser destruído no ano 70, como foi, certo? E agora nós não estamos limitados a servir a Deus num lugar físico, entende? Então vamos lá. aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. E ele falou, né? Aqui estão. Você não sabe que eu estou na casa de meu pai, né? Que eu não terminei o raciocínio. Que eu ia vir para a casa do meu pai para ensinar. Seus irmãos estão procurando sua mãe. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Né? Depois, numa outra ocasião, né? Aí Jesus falou: aqui tá meus irmãos e minha mãe. Né? Todo aquele que faz a vontade de meu pai é meu irmão e minha mãe. Entendeu? Vamos lá. Aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote. Quando ele fala de irmãos aqui, ali naquela ocasião ele estava falando de todos os judeus que creiam, que vieram a crer, tá? Mas ele não fala só dos judeus. Deus é onisciente, ele já sabia que os gentios iam vir a crer, alguns gentios, entendeu? Então todos nós que cremos no nome de Cristo somos irmãos dele. A gente não, na Bíblia não está orientando a gente chamar Cristo de irmão, mas ele pode nos chamar de irmãos, entendeu? E por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Todo que tem Cristo como único suficiente Salvador, crê na sua morte e ressurreição, nós somos irmãos. E no céu, a gente não vai se casar mais um com o outro. A gente vai ser igual aos anjos, né? Não é que a gente não vai ter sexo, irmãos. Muita gente acredita que os anjos não têm sexo. Porque tem uma passagem que fala: os anjos não se casam e não se dão em casamento.
Isso não significa que ele não tem sexo. Isso é uma outra história que depois eu explico em outro vídeo, né? A gente vai ser igual aos anjos, porque lá no céu nós vamos ser todos irmãos. Até o seu pai, se ele for para o céu junto com você, ele não vai ser mais seu pai, porque lá o único pai vai ser Deus. Então, o seu pai que é aqui na terra, ele vai ser seu irmão lá, se ele estiver lá, né? Eu não sei, a gente não sabe. A gente só sabe quem é salvo quando a pessoa entrega a vida para Jesus e anda guiado pela palavra. Isso a gente tem certeza que é salvo. Mas tem uns que nunca andou no caminho de Deus e no momento da morte ele entrega a vida para Jesus, como o ladrão da cruz. Entendeu? Então a gente não tem como. Alguns a gente pode é, entender que foi salvo, que foi morar no céu. Outros não. Porque eu falo isso porque muitos, quando a maioria das pessoas morre, foi para o céu. Como é que você sabe? A Bíblia não fala que todos vão para o céu, né? Vamos ser coerentes e verdadeiros. É lógico que a gente quer que todos os nossos entes queridos vão para o céu. Isso é lógico. Ninguém quer que os nossos entes queridos, nossos amados, vão para a condenação. Só que a Bíblia é bem clara que nem todos vão para o céu. Só aquele que aceita Jesus como Salvador e anda guiado pelo Espírito, na palavra. Não quer dizer que você vai ser perfeito e não vai errar, mas que vai ser um filho obediente que vai, na maior parte das vezes, obedecer o caminho do Senhor. Entendeu? E fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus, capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança. Porque naquele tempo de Moisés tinha o tabernáculo. Vocês sabem o que é tabernáculo? Não tinha templo religioso lá. E entendo, quando fala assim, vocês têm que entender, quando fala nos Salmos, eu me alegro em ir à casa do Senhor, quando Davi fez esses salmos, ele não estava falando de templo religioso, ele estava falando da cidade de Jerusalém, entendeu? Que é a casa do Senhor, a cidade de Jerusalém, porque naquela época Davi ainda não tinha erguido o templo. Quem ergueu, logo depois de Davi, foi Salomão. Naquela época que Davi, eu me alegro em ir na casa do Senhor, não existia templo, entendeu? Não existia templo. Entendeu? Naquela ocasião. Como é que você fala que a casa do Senhor é o templo? Não. Depois que Salomão edificou o templo, aí sim, o nome do Senhor passou a habitar lá. Certo? Só que hoje, novamente, o Senhor não habita mais em templo feito por mãos humanas. Ele fala em Atos 17. Procura lá, capítulo 17. E nem é servido por mãos humanas. Ele mesmo dá tudo o que a gente precisa. Então, o templo foi destruído no ano 70. Então Jesus falou: agora adorareis o Pai em espírito e verdade. Falou para a mulher samaritana: nem em Jerusalém, que é no templo, nem no monte, mas adorarei o Pai. Não é mais num lugar físico, é de sinceridade de coração, de comunhão, de intimidade com o Pai, com toda sinceridade de coração, onde quer que você esteja. Entendeu? Aí falou: o templo que sois nós, qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário,
Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha aí. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram? Contra quem Deus esteve irado. Aí eu falo que muitos, aprendemos duas lições aqui. Que Deus se ira contra o pecado, ele ama o pecador, tá? Ele veio, deu o filho dele para morrer no nosso lugar, para pagar o nosso pecado. Mas ele odeia o pecado, irmãos. Então, Deus se ira. Primeiro ponto, que muitos falam aí que Deus é só amor, né? A pessoa não entende o amor de Deus. O amor é o primeiro requisito. Mas o amor de Deus é acompanhado com justiça e com ira sobre o pecado. Entendeu? Ele ama o pecador. Tanto é que ele deu o seu filho para morrer. Por nós todos. Jesus veio para morrer por toda a humanidade. Só que nem todos vão aceitar Cristo. Por isso que nem todos vão ser salvos. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas como ele deu o livre-arbítrio e ele não pode forçar, então a pessoa que não vai ser salva é aquela que nega, que não quer ir para a palavra, não crê na Bíblia e não quer aceitar Jesus. É o direito, é uma escolha da pessoa, entendeu? Mas a Bíblia diz isso, que essa pessoa não vai ser salva, entendeu? Então, vamos prosseguir aqui. Já esqueci. Caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Na cidade que Deus prometeu, que foi a cidade de Canaã, né? Eles não entraram por desobediência. Era para ficar 40 anos, era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos rodando no deserto. Isso acontece muito com a gente na nossa vida prática, né? Com alguns de nós, né? A gente às vezes é teimoso, né? A gente tem que se olhar para dentro de si e se voltar para Deus. O que acontece? Eu estava falando do templo, né? Que tudo que aconteceu no Antigo Testamento é sombra para apontar para Cristo, para o novo que havia de vir, para o Espírito Santo e para a obra que Cristo fez por nós. Entendeu? Nós gentios não temos que voltar a obedecer a regra. A única parte do Antigo Testamento que a gente obedece são os 10 mandamentos morais. Entendeu? Não cerimônias dessas coisas todas aí. A gente tem que entender o significado do Antigo Testamento. Isso sim. Mas não algumas práticas. Por exemplo, festas. A gente que estuda, a gente tem que saber o significado de cada festa. Mas não que a gente seja obrigado a cumprir. Porque em Colossenses fala assim: ninguém julgueis pelo comer, pelo beber ou o dia de sábado ou por dia de festas. Porque pelo dia de festas. Mas o corpo é de Cristo. Quer dizer, você não tem que julgar o outro porque ele obedece dia de festa. Você pode cumprir dia de festa se você quiser ou não cumprir na nova aliança. Então aquele que cumpre dia de festa não pode julgar o que não cumpre, nem o que não cumpre pode julgar o que cumpre. Cada um na sua consciência, porque o corpo é de Cristo. Se você tem Cristo na sua vida, o que você tem que cumprir são andar na justiça, andar na verdade, ser humilde, ser caridoso, bondoso, amar o seu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que você tem que cumprir. Esses são os mandamentos, entendeu? Para a nova aliança. Hebreus capítulo 4. Visto que volta aqui, que eu vou parar aqui, irmãos. Deixa eu botar só um pouquinho aqui. Vou parar aqui porque já tá grande e vou dar sequência em outro, tá? Então vamos lá. Tá? Agradeço aí que vocês possam deixar o like, por favor. Irmãos, vou pedir isso para vocês, que vocês deixem o like. Muitos não estão deixando o like, tá? Tinha começado a aumentar os números de like, né? Mas diminuiu novamente, né? Aí eu peço aí, por favor, que vocês, se vocês gostaram do vídeo, porque não é por interesse de monetização não, que eu já fiz até um vídeo aí, postei, que eu nem estou preocupado em ser monetizado. Se for, amém. Se não for, amém também. Por várias coisas que eu expliquei naquele vídeo, né?
Então, mas é para o algoritmo reconhecer, para enviar vídeo para outros, chegar a conhecimento a mais pessoas. Se a pessoa vai concordar com o que eu oriento aqui ou não, isso é outra coisa, irmãos. Mas vocês têm que ser a atalaia de Deus, tem que ser a voz de Deus, né? Vocês compartilhando o vídeo, vocês estão fazendo a obra de Deus também, entendeu? Agora, se vocês não concordam, tudo bem, aí não deixa o like, deixa o dislike, né? Agora, se concordar, não esqueça de deixar o like para o algoritmo reconhecer. E não deixe de compartilhar com outros, né? Porque se a gente for esperar pelo YouTube hoje, às vezes o YouTube não está recomendando os vídeos nossos, entendeu? Então a gente pede que vocês mesmos busquem aí na playlist, né? E se reescrevam, que é aquele que já se inscreveu no canal, mas se reescrevam se vocês não tiver sendo notificado dos vídeos que eu estou postando, que o YouTube às vezes não notifica, né? Aí vocês puderem reescrever também no canal, se reescreverem, tá bom? E compartilhe, deixa o like e badalhe o sininho de todas, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!